Algo muito sério aconteceu entre Abraão e seu pai, a tal ponto que Deus precisou separá-los para cumprir sua promessa. E não foi um simples detalhe, foi uma ruptura decisiva, carregada de significado. Mas por que Deus faria isso com o pai do patriarca da fé? Neste vídeo, você descobrirá a razão exata dessa separação, revelada nas entrelinhas das Escrituras. Quando você entender quem era Terá, o que ele simbolizava e por que Deus não permitiu que ele acompanhasse Abraão, tudo fará sentido. A história começa com uma divisão que mudou tudo. Você já parou para pensar por que Deus ordenou a Abraão que deixasse até mesmo a casa de seu pai? Não apenas sua terra natal, nem somente seus parentes, mas especificamente o lar de seu pai. É aqui que começa uma história pouco conhecida. Em Gênesis 11, 26 a 32, o texto bíblico nos apresenta Terá, o pai de Abraão. E se você achava que seu nome aparecia apenas como parte de uma genealogia, prepare-se, pois o que está por trás desse personagem revela um dos contrastes mais profundos da história da fé. Terá é descrito como pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade antiga e próspera, mas espiritualmente corrompida. Aqui começamos a ver as camadas ocultas dessa história. Terá não foi apenas o progenitor de um grande patriarca, foi o homem do qual Deus escolheu separar o pai da fé. Fascinante, não é? Observe a profundidade disso. Deus não apenas chamou Abraão, ele o separou. E essa separação é revelada discretamente nos versículos finais de Gênesis 11. Terá viveu 205 anos. Pode parecer muito, mas a Bíblia não registra nenhuma obra espiritual relevante em sua vida. Pelo contrário, veremos que sua influência esteve mais ligada à idolatria de sua geração do que à verdadeira fé. Agora, reflita: por que o nome de Terá é lembrado apenas por ser pai de alguém? Por que não há promessas para ele? Por que seu caminho se interrompe antes da verdadeira jornada espiritual? A pergunta sobre quem foi Terá esconde uma ainda mais profunda. O que havia nele que Deus queria que Abraão deixasse para trás? Antes de prometer uma terra, uma descendência ou uma bênção, Deus fez algo decisivo. Tirou Abraão da idolatria. E é aqui que a Bíblia, com sua precisão, revela um detalhe crucial, frequentemente ignorado, mas que transforma nossa compreensão de toda a narrativa. Veja o que diz Josué 24:2. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam do outro lado do rio e serviam a outros deuses. Sim, Terá era um idólatra, adorador de outros deuses. E isso não é apenas um dado histórico, é o cerne da separação. Agora pense, como Deus poderia edificar um povo santo, separado para o seu nome, a partir de um homem preso aos ídolos? A idolatria de Terá não era um simples costume cultural. Era uma barreira espiritual, um contraste marcado entre a tradição antiga e a nova revelação, entre Terá e Abraão. Aqui começa a ficar claro por que Deus separou Abraão de seu pai. Não se tratava apenas de mudar de lugar, mas de uma troca de reino. Abraão teve que romper com a raiz da idolatria para experimentar o plano divino, receber a promessa e tornar-se verdadeiramente o pai da fé. E isso não poderia acontecer enquanto ele vivesse sob a influência de Terá, cercado por uma estrutura espiritual contaminada. Você já considerou que a história de Abraão não começa com fé, mas com ruptura? Com uma decisão radical de dizer não ao que seu pai representava espiritualmente? A história esquecida de Terá não está ausente por acaso. Ela é silenciada nas Escrituras para enfatizar aquilo que precisava ser deixado para trás. E quando a Bíblia se cala, muitas vezes está dizendo muito. Agora que sabemos que Terá era um idólatra, precisamos compreender o ambiente espiritual onde ele viveu e criou seus filhos. Esse lugar é Ur dos Caldeus.
mencionado diretamente em Gênesis 11:28. À primeira vista, era uma cidade avançada, estruturada, rica e culturalmente influente. Mas, espiritualmente, era um terreno perigoso, um centro de culto pagão, marcado pela adoração aos corpos celestes, especialmente ao deus Lua, chamado Sim. Sim, a família de Abraão vivia dentro de um sistema que não apenas tolerava a idolatria, mas a promovia como parte de sua identidade. Agora reflita comigo. Como Deus poderia formar um povo santo, consagrado ao seu nome, a partir de um homem ainda ligado aos ídolos? A idolatria de Terá não era apenas um costume cultural, mas um obstáculo espiritual. Representava um contraste profundo entre o antigo e o novo, entre a tradição e a revelação, entre Terá e Abraão. E aqui começa a ficar claro por que Deus separou Abraão de seu pai. O que estava em jogo não era apenas uma mudança de lugar, era uma mudança de reino. Abraão precisava cortar pela raiz a idolatria para abraçar o plano de Deus, receber a promessa e tornar-se verdadeiramente o pai da fé. E isso não poderia acontecer enquanto permanecesse sob a sombra de Terá, em meio a uma estrutura espiritual corrompida. Você já pensou que a história de Abraão não começou com fé, mas com separação, com uma ruptura, com uma decisão radical de dizer não ao que seu pai representava espiritualmente? A história silenciada de Terá não está omitida por acaso. Ela é discretamente ofuscada nas Escrituras para destacar aquilo que precisava ser deixado para trás. E quando a Bíblia fala pouco, geralmente está dizendo muito. Agora que sabemos que Terá era idólatra, precisamos compreender o ambiente espiritual no qual ele viveu e educou seus filhos. Esse lugar é Ur dos Caldeus, claramente mencionado em Gênesis 11:28. À primeira vista, era uma cidade impressionante, bem organizada, próspera e culturalmente influente, mas espiritualmente era um terreno perigoso, um centro de adoração pagã dominado pelo culto aos corpos celestes, especialmente ao deus lunar conhecido como Sim. Sim, a família de Abraão vivia dentro de um sistema que não apenas permitia a idolatria, mas a tinha transformado em lei. Imagine o peso disso. Um ambiente onde a idolatria era a religião oficial e o próprio pai de Abraão servia a esses deuses. Agora entende melhor por que Deus o separou desse ambiente? Não foi apenas uma mudança de direção, foi uma intervenção espiritual. Terá representava uma cultura que glorificava o visível e negava o invisível. Um mundo que construía torres para alcançar o céu com as próprias mãos, como aconteceu com a Torre de Babel, e que rejeitava a soberania de um Deus invisível, mas todo-poderoso. É nesse contexto que Deus dá início ao seu plano de redenção. Escolhe um homem do coração de uma cultura completamente corrompida e diz: saia de lá. Esse homem era filho de Terá. Percebe como isso dá ainda mais peso à decisão divina de separar Abraão de seu pai? Não era apenas uma distância geográfica, era uma ruptura espiritual. Deus não plantaria sua aliança em um solo contaminado. Precisava arrancá-lo de sua terra, de sua cultura, da idolatria praticada por seu pai, para que o novo pudesse nascer em terra pura. Aqui encontramos um dos aspectos mais impactantes e frequentemente ignorados da história de Terá. Em Gênesis 11:31, lemos algo revelador. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E chegaram até Harã e habitaram ali. Espere, o destino era Canaã? Simulation. E quem iniciou a viagem? Terá, o pai de Abraão. É aqui que ocorre uma reviravolta teológica que devemos compreender. A separação entre Abraão e Terá não começou com a obediência de Abraão, mas com a obediência incompleta de seu pai. Você já pensou que Terá foi quem iniciou a jornada rumo à terra prometida, mas nunca a concluiu?
Ele saiu de Ur, mas parou em Harã. E essa pausa não foi apenas geográfica, foi espiritual. Harã era uma cidade comercial, sim, mas também profundamente envolvida na mesma idolatria que dominava Ur. Em outras palavras, Terá deixou a terra, mas não deixou a cultura. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Fascinante, não é? O mesmo homem que deu vida ao patriarca da fé é aquele que não conseguiu concluir o caminho que havia começado. Isso nos ajuda a entender por que Deus separou Abraão de seu pai. Terá carregava os ídolos, o peso do passado e a influência de uma cultura que Deus queria erradicar. Embora tenha iniciado a jornada rumo à promessa, fixou-se em um lugar que ainda mantinha os mesmos laços espirituais de onde havia saído. Era como se Terá tivesse dado o primeiro passo, mas seu coração continuasse preso ao que deixara para trás. E Deus, que tudo vê, não pode edificar uma nação santa sobre alicerces quebrados. O que parecia um simples desvio no caminho foi, na verdade, o ponto exato onde Deus marcou uma ruptura definitiva. Quando Terá parou, Deus preparou Abraão para avançar. O ponto de virada dessa história chega com uma instrução divina, que não apenas muda o rumo da narrativa, mas inaugura uma nova etapa na relação entre Deus e a humanidade. Gênesis 12, 1 diz: Mas o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esse mandamento não é apenas uma ordem geográfica, é uma convocação espiritual. Contém o coração do plano redentor de Deus, uma ruptura total com o sistema anterior. É como se o Senhor dissesse: para que a promessa comece, todo vínculo com o passado deve ser encerrado. Por isso a frase "a casa de teu pai" aparece com tanta ênfase. Naquele ambiente familiar havia algo que precisava ser abandonado: Terá. Não se tratava de um conflito pessoal entre pai e filho. Era algo muito mais profundo. Deus decretou uma separação espiritual entre Abraão e o que seu pai representava. Como vimos em Josué 24:2, Terá servia a outros deuses e sua influência ainda pesava sobre o caminho de Abraão. A idolatria não era apenas um hábito privado, era uma cultura herdada. E Deus sabia que a fé não pode florescer em um solo contaminado. A casa de Terá era mais que um lar. Era o símbolo de tudo o que precisava ser purificado na nova linhagem que surgiria através de Abraão. Por isso, o mandamento divino foi triplo: deixa tua terra, tua parentela e a casa de teu pai. Era uma poda espiritual profunda. Deus estava removendo tudo o que pudesse interferir com o pacto que estava prestes a estabelecer. Abraão não precisava apenas estar separado, ele precisava ser santificado. E essa santificação começou com um abandono total da velha estrutura. Percebe como o texto revela isso com precisão? É como se Deus estivesse lançando os fundamentos da fé de Abraão a partir da negação completa de sua herança natural. Em vez de herdar, ele teria que crer. Em vez de seguir os passos de seu pai, deveria caminhar com Deus, mesmo sem saber para onde seria levado. Porque o lugar da promessa não era geográfico, mas espiritual. E para chegar até lá, o antigo precisava morrer. Essa ordem não foi opcional. Foi o próprio Criador abrindo o solo onde começaria a história de seu povo. E tudo começou com esse imperativo divino: sai daí. Em outras palavras, separa-te. E aqui encontramos a resposta para a pergunta que dá sentido ao título desta mensagem: por que Deus separou Abraão de seu pai? Porque a promessa não podia coexistir com a idolatria, porque a obediência não cresce à sombra da tradição, e porque o plano eterno de Deus exigia desde o início uma fé disposta a deixar tudo, até mesmo o pai. Neste ponto da narrativa, é impossível ignorar o contraste que a Bíblia traça entre Terá e Abraão. De um lado, um homem que deixou Ur, mas parou em Harã.
ainda envolvido em práticas espirituais do passado. Do outro lado, um filho que ouviu a voz de Deus foi chamado e teve fé suficiente para romper com tudo o que conhecia. Estamos diante de dois caminhos opostos: estagnação e obediência. E esse contraste não é acidental, é teológico. As Escrituras apresentam Terá como símbolo da herança humana e Abraão como o início da herança divina. Um representa o que precisava ser deixado para trás. O outro, o que deveria começar. Um vive sob o peso de uma cultura idólatra. O outro é chamado para ser pai de uma nação consagrada. É como se a Bíblia dissesse: quer entender o que é fé? Olhe para Abraão, mas compreenda o que ele teve que deixar para trás. E o que ele deixou não foi pouca coisa. Deixou sua terra, sim, mas também sua cultura, seus costumes, sua segurança. E o mais importante, a influência de Terá. Porque, embora Terá tivesse iniciado a jornada, sua vida foi marcada pela idolatria e por uma incapacidade espiritual de obedecer até o fim. Deus não chamou Abraão apenas para uma nova terra. Chamou-o para um novo nível de obediência, onde a figura do pai já não podia ditar seus passos. Perceba que o chamado de Deus não era apenas para ir, mas para sair. Sair de onde? Da sombra de Terá. De uma mentalidade que começa, mas não termina. De uma religiosidade vazia, que presta culto, mas não ao Deus verdadeiro. De uma linhagem que precisava ser reiniciada pela fé. E esse tipo de separação não se faz com os pés, mas com o coração. Há passagens na Bíblia que são mais do que localizações no mapa. São símbolos espirituais. Harã é uma delas. Em Gênesis 11:31 lemos que Terá partiu de Ur dos Caldeus com a intenção de chegar a Canaã, mas parou em Harã. E foi ali que a jornada esfriou. A promessa ficou em pausa e o progresso espiritual parou. Harã é a terra das boas intenções, que nunca se tornam obediência completa. Representa o ponto médio, o quase, o aparentemente suficiente. Terá abandonou Ur, sim. Mas ao chegar em Harã, encontrou um lugar cômodo, culturalmente semelhante ao que havia deixado. Um lugar onde não teria que enfrentar as incertezas da fé, mas onde também não poderia receber as promessas de Deus. E ali ele parou. Ali ele morreu. Agora reflita, o que Harã foi para Terá também poderia ter sido para Abraão. Por isso Deus intervém. Porque Harã não era Canaã. Harã era uma distração, uma zona de conforto. E se Abraão tivesse permanecido ali, a promessa jamais teria se cumprido. Harã, na narrativa bíblica, simboliza aquilo que ainda precisa ser deixado para trás, mesmo depois da partida de alguém. A separação entre Abraão e Terá se torna mais clara aqui. Terá não morreu por acaso em Harã. Ele morreu em Harã. E isso nos revela algo profundamente teológico. Mesmo depois de sair do mundo, ainda existe o risco de parar antes de alcançar o propósito. Deus precisava que Abraão fosse além, que não herdasse o modelo de seu pai, que não repetisse o erro de parar onde ele parou. Fascinante, não é? Porque agora entendemos que Harã se torna a fronteira entre o velho e o novo, um ponto de decisão, um lugar onde Deus espera a próxima resposta. E é exatamente aqui que a Bíblia muda o foco. Terá desaparece da narrativa. E Abraão, finalmente livre da sombra de seu pai, está pronto para ouvir a voz de Deus. A narrativa chega a um momento de pausa solene. Gênesis 11:32 expressa assim: E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Um versículo simples, mas que carrega uma das transições mais significativas de todo o livro de Gênesis. Teologicamente, a morte de Terá não representa apenas o fim de uma vida, mas o encerramento de uma era. Com ela,
o caminho se abre para o cumprimento do plano divino na vida de Abraão. Imediatamente, no versículo seguinte, Gênesis 12:1, Deus fala diretamente a Abraão. Já não há interferências, já não resta influência humana persistente. Agora estão apenas Deus e o homem que ele escolheu. A promessa de Deus, que havia aguardado em silêncio, finalmente encontra espaço para florescer. E isso não é coincidência. A separação entre Abraão e Terá não foi definitiva, até que a figura paterna, com tudo o que representava, foi removida do caminho. É nesse momento que realmente começa a fé de Abraão. Não quando saiu acompanhado de seu pai, mas quando decidiu seguir adiante sem ele. Terá, que deu o primeiro passo, não viu a promessa. Abraão, que obedeceu ao chamado divino, contemplou a terra e recebeu o pacto. A morte de Terá, nesse contexto, representa o corte final, o fim da idolatria, o abandono dos caminhos inacabados, a ruptura com uma herança espiritual que Deus não desejava perpetuar. E essa é a razão pela qual Deus separou Abraão de seu pai. Porque a promessa exigia isso, a pureza exigia isso, a obediência exigia coragem e a fé pedia caminhar a sós com Deus. Quando Terá morre, não desaparece apenas o pai, rompe-se o último elo do sistema antigo e então Deus fala. A terra prometida se estende diante de Abraão. O que ficou para trás agora faz sentido. E a história esquecida de Terá termina exatamente onde começa a história eterna da fé. Se este conteúdo edificou sua vida, inscreva-se agora no canal Segredos Bíblicos e ative as notificações. Aqui ensinamos a palavra com profundidade, revelamos descobertas arqueológicas, analisamos eventos proféticos e tudo completamente gratuito graças ao apoio de pessoas que se inscrevem de todas as partes do mundo, como você. Compartilhe este vídeo para que mais vidas sejam transformadas pela verdade eterna da Bíblia.